Quando eu me mudei pra Alemanha, tinha algumas coisas que eu via as pessoas fazendo e eu pensava, gente, isso é muito esquisito, eu nunca vou fazer nada disso. Muito bem, cá estou 3 anos depois, mordendo a língua neste vídeo no YouTube. Oi! Meu nome é Clarissa e esse é o canal Abrindo Parênteses, onde eu falo sobre carreira, mercado de trabalho na Alemanha e mostro um pouquinho da minha vida aqui em Colônia. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre hábitos, mais especificamente sobre coisas que eu vi os alemães fazendo quando me mudei pra cá e achava um pouco esquisito, mas que hoje faço igual. Eu acho bem interessante compartilhar esse tipo de experiência por aqui, porque querendo ou não faz parte aí do processo de integração, né? Por mais que eu já esteja morando aqui em Colônia há alguns anos, leva um tempo até que você realmente sinta que você faz parte do ambiente aqui, né? O que você está integrado à cultura e aos valores, e parte desse processo é você ir internalizando, assim, alguns hábitos que no início pareciam um pouco esquisitos, talvez porque não fizessem sentido com o estilo de vida que você tinha antes, mas que hoje já cabem na sua rotina. O primeiro deles é tirar os sapatos antes de entrar em casa, que é uma coisa que eu sempre vi as pessoas fazendo quando eu cheguei aqui na Alemanha e me parecia um pouco exagerado, digamos assim, né? Porque você não faz isso só quando você chega na sua casa, é um costume você fazer isso na casa dos outros também. Então, quando você vai visitar alguém, né, vai jantar na casa de alguém, vai tomar café, você chega na casa dessa pessoa e você tira os sapatos e deixa o seu sapato do lado da porta, ou numa sapateira, ou do lado de fora, alguma coisa nesse sentido. Aqui na Alemanha, o frio perdura durante boa parte do ano, né? A gente tem um inverno muito rigoroso, mas além disso, mesmo as meias estações, né, a primavera e o outono, elas costumam ser um pouquinho mais fresquinhas do que o que a gente está acostumado no Brasil. Por conta disso, as pessoas acabam passando muito tempo dentro de casa e isso faz com que elas se preocupem muito em ter um ambiente em casa muito aconchegante. Então as pessoas elas se preocupam em manter a sua casa organizada, elas se preocupam em ter decorações, né, quadros, tapetes, realmente para deixar a casa ali um ambiente gostoso. E um hábito que entra muito nesse contexto é tirar o sapato antes de entrar em casa, porque aí você não tá trazendo sujeira da rua para dentro da sua casa, entende? Então é muito comum que as pessoas elas tirem o sapato e ou andem de chinelo dentro de casa, ou o pessoal usa aqui umas meias que são mais grossas, assim, que são meias para ficar em casa mesmo. Isso é um costume que eu não tinha muito no Brasil, né? A gente não costuma tirar os sapatos nem antes de entrar na nossa casa e nem antes de entrar na casa dos outros quando a gente vai visitar. Apesar de que eu sempre andei muito descalço, né? Eu gostava de andar de pé no chão, mas aqui isso não é possível porque eu também tenho os pés muito gelados, né? Então, pela essa questão aí do inverno e do frio mais rigoroso aqui, se eu não ficar pelo menos de meia dentro de casa, o meu pé fica muito gelado e fica desconfortável, que é um fenômeno que eu não observava no Brasil, até porque morava em uma região que era quente praticamente o ano todo, então eu podia andar de pé descalço aí numa boa. Quando a gente recém se mudou pra Alemanha, isso foi uma coisa que eu demorei um pouco pra me acostumar, principalmente em relação a tirar o sapato na casa das pessoas. Isso era um pouco esquisito pra mim, eu sempre esquecia, eu sempre ia entrando assim, né, sem prestar muita atenção nisso, e as pessoas elas sempre me chamavam a atenção, né, de uma forma um pouco educada, mas elas pediam, você pode por favor tirar o sapato? E aí é comum que ou você fique de meia mesmo na casa das outras pessoas, isso não é mal visto, ou que a pessoa que vai te receber ofereça um par de chinelos pra você ficar andando ali dentro da casa dela. Por isso que as havaianas são um presente que o pessoal gosta muito aqui, porque acaba sendo super útil, não só pra eles usarem, mas pra receber visita também, sabe? Acaba sendo bem legal. Outra coisa que motiva essa questão de tirar o sapato dentro de casa ou de andar em casa, né, de meia ou com chinelos, é que as pessoas aqui na Alemanha, elas respeitam muito a lei do silêncio e como a maioria das pessoas acaba morando em apartamento, existe essa preocupação de não fazer barulho quando você fica andando dentro de casa para não incomodar as outras pessoas. Isso não eram coisas que me chamavam muita atenção ou com as quais eu me preocupava muito quando eu morava no Brasil, né? Mas à medida que fui convivendo com as pessoas aqui e percebi o quanto isso é importante para eles, né? O quanto é importante você respeitar a casa do próximo e respeitar o silêncio
silêncio na residência da outra pessoa que eu realmente comecei a internalizar esses hábitos. Então, hoje em dia, eu sempre tiro o sapato, não só quando chego na minha casa, mas na casa dos outros também. Aproveitando o gancho do silêncio, já que eu falei um pouco sobre isso, essa foi outra mudança de hábito que eu tive desde que me mudei para a Alemanha. Então, como eu já mencionei, a lei do silêncio, ela é uma coisa muito séria, né? Muito respeitada. Aqui na Alemanha é uma questão de consideração com as outras pessoas e existe uma série de regras na sociedade que você precisa se atentar. Um exemplo disso é jogar o lixo de vidro fora, porque aqui a gente faz a separação do lixo, né? A reciclagem, mas os vidros especificamente você precisa levar em pontos de coleta que ficam nas ruas, né? E existe um horário que é permitido fazer isso, justamente porque se as pessoas ficarem o dia inteiro e a noite inteira em qualquer horário jogando garrafa fora, né? Uma garrafa vai batendo na outra à medida que você vai jogando dentro da cesta de coleta, e isso vai fazendo barulho, o que incomoda as residências que ficam em volta daquele ponto de coleta. Então você precisa prestar um pouco de atenção nisso. Eu não lembro exatamente qual que é o horário que começa, eu acho que é às 10 da manhã, mas eu sei que acaba às 8 da noite, porque eu já fui levar o lixo de vidro tipo 8h30 e aí alguém me deu um esporro na rua. Então, preste muita atenção. Além disso, o domingo também é um dia assim sagrado do descanso, então as pessoas se incomodam demais quando você faz barulho aos domingos. Isso é uma coisa que a gente não sabia direito quando chegou aqui na Alemanha, e um hábito que eu tinha era sempre de limpar a casa aos domingos, né? Uma coisa que eu fazia no Brasil, porque aí a casa já ficava organizada assim pra semana inteira. E aí no começo, quando eu passava aspirador no domingo, eu não sabia, né, que não podia fazer isso. E aí, à medida que as pessoas perceberam que aquilo ali era um hábito, né, era uma coisa que a gente fazia toda semana, os vizinhos vieram aqui em casa e pediram pra gente parar de fazer barulho aos domingos, explicaram, né, eles sabem que nós somos estrangeiros, então eles explicaram pra gente que existe a regra do silêncio aos domingos, que é muito importante respeitar isso e que seria legal da nossa parte não ficar passando aspirador na casa aos domingos. Então isso também foi um processo de adaptação que eu tive que passar. Na verdade, eu diria até uma mudança de mentalidade, assim, porque eu tenho a impressão que no Brasil a gente não faz tanto esse exercício de se questionar o quanto alguma coisa tá incomodando o próximo, né? Então, por exemplo, quando eu limpava a casa ali, o exemplo não só do aspirador de pó, mas eu também costumava limpar a casa com música, sabe? E dependendo do volume, isso também incomoda os vizinhos e tal. Às vezes a gente recebia pessoas aqui em casa, né, pra fazer jantares e tal, e isso se estendia até mais tarde, e aí a gente ficava conversando no corredor, sabe, pra se despedir, assim, das pessoas. E aí as pessoas ficavam conversando no corredor, e isso também pode ser um pouco alto, pode incomodar as outras pessoas. Então, depois de um tempo, eu realmente percebi o quanto esse tipo de coisa é importante para as outras pessoas aqui, e comecei a me policiar um pouco mais pra respeitar isso. E hoje em dia, eu sou uma pessoa que preza muito pelo silêncio. A primeira vez que eu voltei pro Brasil, depois que eu tava morando aqui na Alemanha fazia um tempo, eu fiquei muito incomodada com os barulhos, assim, porque, como eu falei, eram pessoas com música alta, cachorro latindo o tempo todo, muita gente buzinando na rua, assim, os carros passando, o pessoal buzinando, falando alto. E era uma coisa que quando eu tava no Brasil era normal, né? Fazia parte ali da minha rotina, não era algo que me chamava a atenção. E aí depois que eu vim morar aqui e que eu me habituei um pouco mais aí com esse silêncio, hoje em dia o barulho é uma coisa que me incomoda bastante. O terceiro item dessa lista não é necessariamente um hábito, mas é uma relação que os alemães têm com exercícios físicos. Como eu já falei um pouquinho ali sobre a questão do tempo aqui na Alemanha, isso influencia também nos hábitos esportivos das pessoas, porque quando tá mais frio ou que o inverno tá um pouco mais rigoroso, as pessoas costumam fazer exercícios físicos na academia, e aí nos meses de verão, nos meses em que o tempo tá um pouco melhor, a tendência é que as pessoas pratiquem esportes na rua, justamente para poder aproveitar o sol, para poder aproveitar esses momentos de tempo bom que são tão escassos por aqui. E aí, quando eu me mudei para a Alemanha, eu cheguei na academia para fazer a matrícula, né, super empolgada e tal. E aí o instrutor lá que estava fazendo a avaliação, ele perguntou, né, quantas vezes na semana você vai querer fazer exercícios físicos? Aí eu falei, olha, no mínimo 3, mas eu quero tentar fazer exercício 4 vezes na semana. Aí ele olhou para mim e falou assim, nossa, mas então você é uma pessoa atlética.
Eu, uma pessoa atlética. A minha mãe deve estar assistindo esse vídeo agora e deve estar se matando de rir, entendeu? Porque nunca na minha vida eu fui uma pessoa atlética. Porque aqui na Alemanha, as pessoas, elas costumam ir pra academia uma vez na semana. 2 vezes na semana já é, assim, um grande esforço. Porque a preocupação maior é aproveitar a vida. Principalmente no verão. O verão é uma estação sagrada aqui, entendeu? As pessoas, elas querem ficar na rua, elas querem conversar na rua, elas querem tomar seus drinks na rua, elas querem ser felizes na rua, entendeu? E aí a questão do exercício físico, ir pra academia ou fazer esportes várias vezes na semana, ocupa muito tempo, sabe? O tempo que as pessoas querem passar com os amigos, que as pessoas querem passar com suas famílias, que as pessoas querem viajar. Então não é muito comum que os alemães fiquem muito tempo nas academias ou fazendo exercícios, o que pra mim é ótimo, porque está super alinhado com os meus hábitos. Isso não é bem verdade. O que aconteceu comigo foi, de fato, uma inversão de hábitos, porque quando eu estava no Brasil, a minha mentalidade era completamente alinhada com essa ideia alemã, né? Ir pra academia, uma vez, 2 vezes já é suficiente, porque eu não gosto de fazer, sabe, musculação, mas é a única coisa que, assim, não tem horário de aula, que aí eu consigo encaixar na minha rotina, mas eu não acho a coisa, assim, mais legal do mundo de fazer. E aí, quando eu cheguei na Alemanha, eu pensei, nossa, super legal, né? As pessoas, aquelas que concordam comigo. Mas aí, o que aconteceu? Veio a pandemia e eu engordei bastante. E aí, eu fiquei com hábitos alimentares ruins. Então, o que eu tive que fazer? Tive que fazer o contrário. Tive que realmente aumentar aí a quantidade de vezes que faço exercício durante a semana e prestar mais atenção no que eu tava comendo. Estou fazendo aí um processo de reeducação, de hábitos mais saudáveis e tal. E não está sendo tão difícil, mas é um esforço, exige realmente planejamento e dedicação. Bom, como eu já falei também um pouco a respeito da reciclagem, dando o exemplo dos vidros, eu também gostaria de mencionar neste vídeo que eu achava os hábitos de reciclagem na Alemanha um pouco extremos, e aí hoje em dia eu sou uma pessoa doida da reciclagem. Eu já mencionei isso em alguns outros vídeos, mas vou falar de novo que o meu marido, na verdade, ele morou na Alemanha em 2013, ele ficou aqui durante 1 ano e eu vim pra cá nesse período pra ficar alguns meses aqui com ele. E aí quando o Leandro morou em Kassel, ele dividia apartamento com um rapaz. E esse rapaz tinha hábitos de reciclagem que eu achava muito esquisitos. Por exemplo, ele, sabe o saquinho de chá? O saquinho de chá, ele tem aquela pontinha de papel, né, com a instrução, aí tem o barbante e tem o saquinho. Ele separava tudo isso. Ele separava o negocinho de papel e botava no lixo reciclável de papel. Aí ele separava o barbante e botava no Restmüll, que é o resto, as coisas que não são recicláveis. Aí ele abria o saquinho do chá e botava a erva do chá no lixo orgânico e o saquinho, o invólucro ali, no lixo também que não era reciclável. E eu achava aquilo um pouco demais. E eu pensava, nossa, gente, isso é muito trabalho, sabe? É muito esquisito. Bom, e aí agora cá estou, né? Morando na Alemanha tem 3 anos, e aí não só eu separo as coisas do saquinho de chá, como eu separo o pote de vidro da tampa de alumínio, como eu ainda por cima já faço as compras pensando na quantidade de lixo que vou ter que reciclar. Então, por exemplo, eu sempre reparo, né, aquelas, sabe, principalmente embalagem de cereal, embalagem de granola no supermercado, sempre tem um pacote de plástico que fica dentro de uma caixa de papelão. E aí eu olho para aquilo hoje em dia e eu penso, são 2 embalagens para jogar fora, para reciclar, é melhor não, né? Eu vou comprar essa outra aqui que pelo menos é só uma. Então esse negócio da reciclagem, ela realmente virou uma questão, assim, foi uma mudança muito gritante pela qual eu passei desde que vim morar aqui. E é isso, não tem o que fazer. E o último item dessa lista, que é uma coisa assim, ó, que de novo a minha mãe vai ficar indignada quando ela ver esse vídeo, é misturar as bebidas. Aqui na Alemanha, as pessoas adoram misturar as bebidas, e isso era um negócio que eu achava super esquisito quando eu me mudei pra cá. Porque assim, eu não gosto de misturar nada. Eu, inclusive, se você me ver comendo, vai ser uma experiência bastante esquisita, porque até no meu prato as coisas elas já são
são separadas, né? Então, por exemplo, tem o arroz, ocupa um quarto do prato. Aí o feijão ocupa outro quarto do prato. Aí a proteína ocupa outro quarto do prato, daí a salada outro quarto do prato, entendeu? Na verdade, aí, de novo, eu tive que mudar essas posições depois que eu comecei a fazer a reeducação aí alimentar. Mas, para fins de exemplo, essa era a forma como eu fazia o meu prato antes e eu comia as coisas separadas. Então, primeiro eu comia a salada, aí depois eu comia a proteína. Tipo, é uma coisa super esquisita, porque eu não gosto de misturar as texturas, não gosto de misturar as coisas, sabe? E aí, quando eu cheguei aqui, eu percebi que as pessoas, elas, além de misturar as comidas, elas misturavam as bebidas. E elas misturam, tipo, Coca-Cola com cerveja, ou então vinho com água com gás, ou então suco com água com gás. Eu achava aquilo um negócio muito estranho, entendeu? Eu pensava assim, mas gente, se você quer o gosto da Coca-Cola, toma uma Coca-Cola. Se você quer o gosto da cerveja, toma uma cerveja, mas não mistura os dois. Bom, e aí, quando a gente se mudou pra cá, né, começamos a fazer esse processo aí de imersão cultural. Então, eu realmente experimentava as coisas, não só quando a gente saía, mas também quando a gente ia na casa, né, dos nossos amigos. Eles ofereciam, por exemplo, o Weißweinschorle, que é o vinho branco com água com gás, que é um drink que eu comecei a gostar bastante, principalmente no verão, assim, é bem gostoso pra apreciar na rua, assim, na beira do rio e tal, nos piqueniques, é bastante agradável. E outro drink que virou meu drink de escolha, assim, é o Apfelschorle, que é o suco de maçã com água com gás, e aí ele fica como se fosse um refrigerante, assim, um pouco mais azedinho, que eu vou dizer pra vocês, né, virei agora a pessoa que mistura as coisas. Então é isso, esses foram alguns hábitos dos alemães que no começo eu achava um pouco esquisitos, mas que à medida que fui me integrando aí à sociedade, comecei a fazer igual. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, que isso me ajuda bastante. Um beijo e até o próximo!